A Janaína acabou de conectar, Janaína Camilo ao vivo, em Brasília, vai trazer os detalhes, inclusive, da manifestação do senador Carlos Viana, do Podemos, que anunciou há pouco que o colegiado deve votar na sexta-feira, portanto, amanhã, o relatório final. Vamos colocar a Janaína na tela com a gente, se ela tiver a postos, para trazer as informações para o nosso público ao vivo. Aqui na Jovem Pan, a Jana acompanhou esse julgamento, as manifestações dos ministros e trazia as principais falas, inclusive, em tempo real aqui no nosso grupo de jornalistas da Jovem Pan. Jana, seja bem-vindo. Seus destaques, por favor. Pois é, Caniato, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Pingos nos Is. Pois é, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, há pouco falou aqui com jornalistas, assim que deu maioria ali, né, contra a liminar do ministro André Mendonça, que permitia ali a prorrogação da comissão. Ele assistiu a todo o julgamento até esse ponto e decidiu depois de falar aqui com a imprensa, foi quando ele disse então que daqui a um pouquinho, às 19 horas, ele vai reabrir a sessão que ele abriu hoje, só mesmo para marcar a sessão de amanhã, que vai ser marcada às 9 horas da manhã, e aí para analisar, para apresentar o relatório final e aí para analisar esse relatório. Num caso de vista, como você disse aí, então o Caniato, ele pode marcar a sessão para o sábado, porque no sábado é o último dia, né? O dia 28, que é o prazo final para a CPMI do INSS, já que ela então não foi prorrogada. Disse também que não tem tempo para um relatório paralelo, mas que vai tentar entrar num consenso ali com a base. Ele foi questionado também, Caniato, sobre uma CPI do Banco Master, porque só lembrando, os senadores entraram aqui no STF também pedindo que essa CPI seja criada, né? Ele disse que tem expectativa de que sim, que ela seja criada, que Daniel Vorcaro, na delação premiada dele, numa eventual, a gente ainda pode dizer assim, numa eventual delação premiada dele, que ele entregue tudo o que ele sabe. E sobre o resultado do julgamento, de não ter sido prorrogado, não ter sido referendada essa decisão do ministro André Mendonça, ele diz que quem perde não somos nós, no caso se referindo ali aos parlamentares. Essas foram as palavras então do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. Então esse julgamento já tinha uma expectativa de que haveriam muitas divergências, né, com relação ao voto do ministro André Mendonça, e de fato foi dessa forma e ele foi voto vencido. Ele teve somente um voto acompanhando o voto dele, do ministro Luiz Fux. O que os ministros ao todo ali, Caniato, se questionaram, colocaram ali, né, a questão de não referendar a maioria dos ministros, questão de separação dos poderes. Todos eles fundamentaram os votos deles, os que votaram contra o referendo, na questão da separação dos poderes, no artigo específico da Constituição Federal que trata sobre a criação de comissão parlamentar de inquérito, que diz que deve haver ali algumas das regras que estão inclusive nos regimentos ali da Câmara, do Senado, que é ter 1/3 das casas legislativas na apresentação de um requerimento, que deve ter um prazo definido, mas que a Constituição não diz sobre a prorrogação automática. Então, como por exemplo a ministra Carmen Lúcia disse no voto dela, que uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela pode ser prorrogada, mas não, a Constituição não diz que é prorrogável, né? Então ele cria uma questão de não haver um prazo determinado, não haver um objeto específico. Enfim, no voto do ministro André Mendonça, por outro lado, ele fundamentou ali dizendo que a CPMI, do caso do INSS, por exemplo, ela tem toda uma questão de requerimentos que devem ser analisados, aí requerimentos que são derrubados, e aí isso tudo vai protelando e a CPMI acaba então chegando no prazo final sem um resultado. Então ele defendendo que a vontade do legislativo, já que houve um requerimento com 1/3 das duas casas pedindo a prorrogação, precisaria essa vontade sim ser colocada adiante, né? Mas não foi o caso. Os ministros, então, a maioria entendeu que isso é competência do Congresso Nacional. Quem deve determinar isso é o presidente do Congresso Nacional, no caso o ministro Davi Alcolumbre. E só para citar aí essas críticas do ministro Gilmar Mendes, né, foi um destaque nesse julgamento de hoje. O ministro, ele se exaltou, inclusive em vários momentos, citando os vazamentos da conversa íntima de Daniel Vorcaro. Disse que se caso esse sigilo se mantivesse na custódia do Ministério Público, do STF, e não ter chegado na custódia
grade ali do Senado Federal, da CPMI, no caso, esse vazamento não teria acontecido. Então, ele recriminou isso, se dirigindo aos senadores que estavam presentes ali no julgamento. Disse que, inclusive, ele usou uma palavra, ele disse que foi um ato abominável, deplorável, e foi inclusive apoiado por outros colegas, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que isso foi criminoso. Em resposta, o senador Carlos Viana a essas críticas disse que Gilmar Mendes tem razão, mas que ele é preciso provar quem foi que vazou essas informações. Enfim, resultado final foi esse: CPMI do INS, então, não vai ser prorrogado. O ministro André Mendonça disse que isso acaba sendo precedente para futuras CPMIs e avaliações que acabem chegando ao judiciário. Caniato. Legal, um bom resumo de informações com a Janaína Camelo, que acompanhou na íntegra a sessão de hoje. Obrigado, viu, Jana? Muito trabalho pela frente. A Jana vai entrar nos próximos programas e telejornais. A gente segue aqui. Valeu, Jana. Bom trabalho para você. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas nas demais plataformas. Deixa eu agora sim passar para o Mota, após as informações trazidas pela Janaína Camelo. Chamou a atenção, né, que os ministros, maior parte daqueles que votaram contra a prorrogação, eles fundamentaram os votos se apoiando na legislação, na separação dos poderes, na prerrogativa do Senado, entendendo que compete ao Senado tomar a decisão sobre a prorrogação ou não. Enfim, e aí dedicaram boa parte das discussões e das análises também à questão que envolve o vazamento. Quer fazer o seu complemento, as informações trazidas pela Janaína, Mota? Quero sim. A primeira coisa que me vem à cabeça como cidadão, Caniato, como pagador de impostos, é a gente olhar a participação nesse julgamento de ministros que talvez não pudessem participar, né? Porque se esse caso tem a ver com, ainda que de uma forma indireta, com o caso do Master, como é que pode ministros que foram implicados, ou aparentemente estão implicados pelas mensagens dos vazamentos, participarem desse julgamento, dessa decisão, né? Realmente isso escapa à minha compreensão. Um ministro reclamando que o vazamento feriu a privacidade dele, né? Porque ele está nas mensagens. Como é que pode isso? Isso não é uma afronta a um dos princípios básicos da justiça, que é aquele que diz que o magistrado não pode julgar causas onde ele tenha interesse? A gente vê também essa fina esgrima jurídica, esse desfile de argumentos que a gente já viu no passado. Alguns desses ministros, uma ministra que disse que a censura no Brasil não podia acontecer, mas ia acontecer por um motivo muito bom, mas era só até o final do mês. E agora essa mesma pessoa desfilando outros argumentos. Eu acho que o ponto essencial é o seguinte: a República tem 3 poderes independentes que se vigiam e se controlam. É o sistema de freios e contrapesos. Se um poder pode tomar providências em relação ao outro, o outro também pode tomar providências em relação ao primeiro. Isso é justamente o sistema de freios e contrapesos, e esse sistema no Brasil está com defeito grave. Ele não funciona, porque há um poder que se considera absolutamente soberano. Ele julga os outros poderes, ele tem sempre a última palavra, e quando não gosta das leis que ele precisa aplicar, ele ignora as leis ou cria uma lei nova. E isso está errado, completamente errado. Pois é, e há também uma leitura de muitos jornalistas que atuam e fazem cobertura do judiciário de que quem sai muito fortalecido após esse julgamento é a figura de Davi Alcolumbre, porque o STF acaba chancelando uma decisão que foi tomada por ele. Ele não leu o requerimento, ele ignorou, inclusive, o requerimento, a solicitação feita pelos parlamentares da CPMI. E aí o STF vai e chancela essa decisão do presidente do Senado e do Congresso Nacional. Vou receber a Rede Jovem Pan agora, antes de passar para o Dávila, que o Dávila também vai trazer o seu diagnóstico, fazer um raio-x a partir dessa decisão. Agora sim, a Rede Jovem Pan conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a nossa repórter Janaína Camelo, há pouco,
trouxe detalhes da manifestação de Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS. A CPMI termina no sábado. E aí haverá, sim, a leitura do relatório final, não terá um outro documento, um relatório paralelo. E aí ele discorreu a respeito das manifestações dos ministros e também da não prorrogação. Ele disse: quem perde não somos nós, parlamentares, né? São os aposentados. Deu a entender isso. Deixa eu passar para o Dávila. Acho que há outros elementos para tratarmos a partir da manifestação de Carlos Viana e também das falas de Gilmar Mendes que trouxemos há pouco. Você, Dávila. Caniato, eu vou fazer aqui uma ilustração do que representa o voto da República do rabo preso e do time que defende a democracia e a Constituição. O time que defende a Constituição e a democracia, representado pelo relator da matéria, ministro André Mendonça, diz o seguinte: olhando para o texto constitucional, as minorias no parlamento têm direito a abrir CPIs se obtiverem 1/3 dos votos. Conseguiram obter, abriram a CPI. Por que a prorrogação? Porque um direito da minoria na CPI foi pedir justamente para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogar o prazo da comissão. E sabe o que o presidente do Senado fez? Engavetou o pedido, ignorou o pedido, não respeitou o direito da minoria de continuar a CPI, porque ele simplesmente ignorou, como se ele achasse que ele é um coronel da República e faz o que ele bem entender e dane-se o que está escrito na Constituição, dane-se o que é a norma interna da CPI, faz do jeito que ele bem entende. Veja só que abuso de poder. E isso toca nesse ponto fundamental, Caniato. Se não houver esse senso de dignidade, de virtude por aqueles que exercem o cargo público, não tem boa Constituição, não tem boa lei, porque tudo é atropelado por esse mau caratismo, porque isso é mau caratismo, você não respeitar o que está na lei, na Constituição, não respeitar o direito das minorias. Então, este é o voto de André Mendonça, do time que defende a democracia. Agora, qual que é o voto da República do rabo preso? É justamente esse voto absurdamente político de Gilmar Mendes. Ele não esquece a Constituição, ainda deu bronca nos parlamentares por causa de vazamento. É um negócio inacreditável, é como se ele estivesse julgando a qualidade do trabalho da CPI. Isso lá é voto de ministro do Supremo? É uma vergonha, é um disparate. Então isto mostra muito bem a assimetria, a dissintonia que nós temos hoje no Brasil entre aqueles que ainda tentam zelar pela lei, pela Constituição, pelas regras do jogo democrático e aqueles que politizaram tudo e hoje com a maior cara de pau. Não tem voto, o voto é assim, é passando o pito nos parlamentares por causa dos vazamentos, das informações da CPI. É um negócio inacreditável. Onde é que está aquela postura que todos nós esperamos de guardião da Constituição, guardião da lei? Nada disso. Então, o que a República do Rabo Preso quer é salvar o rabo preso, não é preservar o direito da CPI, esclarecer os roubos que nós assistimos, desse caso da CPI do INSS, uma vergonha. Nós estamos falando aqui que mais de 90 bilhões de reais foram roubados pelos consignados e mais de 8 bilhões de reais roubados por descontos indevidos. E o que eles querem fazer é fechar a porta, encerrar e falar: chega desse assunto, vamos mudar para outra coisa, e fica dando pito em deputado porque acha que vazou informação. É uma vergonha. Ou seja, o Brasil hoje, infelizmente, tem pessoas no poder que só pensam no seu interesse particular e ignoram completamente o seu cargo, a sua postura de homem público e principalmente o respeito à liberdade e à Constituição. Atualização no placar nessa sessão que acontece no Supremo Tribunal Federal. Depois de uma longa exposição, o ministro Gilmar Mendes vota contra a prorrogação. Então o placar está: 7 ministros votaram contra a prorrogação dos trabalhos da investigação no Congresso Nacional nessa CPMI do INSS e 2 ministros votaram a favor da prorrogação. Aqueles que votaram contrários: ministros Dino, Moraes,
Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e, por último, o ministro Gilmar Mendes. Votaram a favor da prorrogação André Mendonça, ele, o autor da liminar, e também Luiz Fux, que seguiu André Mendonça. Bem, a gente segue aqui com os nossos comentaristas, a nossa produção de olho no que acontece, no que está sendo falado neste momento lá no plenário do Supremo. Qualquer novidade, qualquer informação relevante, a gente traz aqui ao vivo no programa Os Pingos nos Is. Mas eu quero passar mais uma vez para o Bruno Musa. Bruno, a partir da decisão tomada pelo Supremo, muitos começam a fazer paralelos ou projeções de outros posicionamentos para outras investigações, querendo dizer, poxa, se aconteceu isso agora, para esse caso, ainda que se apoiem na legislação ou digam que esse é o papel do Senado Federal, do Congresso, já tem muito analista, ou mesmo pessoas da nossa audiência dizendo, poxa, mas naquele caso específico, o STF não respeitou a divisão e a prerrogativa dos poderes e, para muitos, acabou interferindo em uma decisão que seria de competência do Legislativo. Há uns 2 ou 3 exemplos que me mandaram agora, pessoas da nossa audiência. E aí já colocam em perspectiva a intenção de alguns senadores que recorrem ao Supremo para conseguir instalar a CPI do Master. São casos distintos, mas há alguma relação entre eles. Você vê alguma possibilidade do Supremo chancelar o pedido de senadores para instalar uma CPI do caso Master? Se não prorrogam da CPMI e do INSS, você vê chance de, na decisão do Supremo, votarem para instalar uma CPI que investigaria o caso do Banco Master no Congresso? Renato, um dos casos que você lembrou muito foi, por exemplo, do IOF. Você lembra? Que não necessariamente, ou não era uma prerrogativa da Justiça falar a respeito de impostos como o IOF. Mas ele foi lá, interferiu na decisão e acabou aumentando o imposto. Mais um, entre as 28 impostos e taxas que foram criados nesse governo, nessa última gestão. O que eu quero dizer com isso é que parece que, quando convém, o limite de cada um dos poderes pode ser maior ou menor. Se convém, ele não pode interferir. Se não convém, talvez possa. Ué, mas quando pode? Não sei, quando me convém. Isso significa que sequer advogados, eu tenho bastante advogados aqui como clientes meu da parte de investimento e a gente conversa bastante, muitos advogados da família da minha mulher, a gente conversa e a resposta padrão que a gente vê de advogados experientes, renomados, consagrados, é justamente, não sei. Por que não sei? Porque regras podem ser criadas no meio do caminho. Como é que a gente consegue ter uma previsibilidade jurídica? Como é que a gente consegue ter uma definição do que pode acontecer se as regras valem em alguns momentos de acordo com a conveniência de uns e quando não há conveniência, a gente não pode interferir no poder alheio. Isso traz uma falta de segurança jurídica óbvia. E aí é o que eu falo. Que país queremos? A gente quer um país mais próspero economicamente, com pessoas tendo níveis de renda maior, educação maior, saúde maior? Qual país, lugar no mundo, ou empresa, ou família, não importa, qualquer instituição, consegue ter um crescimento sólido e sustentável se você não tem uma previsibilidade do que pode vir? Se regras são retiradas da gaveta, de qualquer lugar, que pessoas da área sequer conseguem olhar e dizer, não sei a decisão, porque regras podem ser alteradas. Intromissão de poderes não pode, mas, em determinados casos, com exceção, dessa vez pode. A gente ouviu algo muito parecido disso há um tempo atrás. Então fica claro que toda tentativa é para barrar toda e qualquer CPMI. E os casos se correlacionam sim, os casos se cruzam em algum momento, em alguns momentos dessa trajetória. Então a mensagem é muito clara, tentaremos barrar o máximo possível. E, infelizmente, tendo a regra do jogo na mão, podendo alterá-la, e você não tem a quem recorrer, uma vez que eles detêm o monopólio da violência, fica muito difícil acreditar em qualquer andamento das coisas no Brasil.